Pode. Ok. Estamos voltando, então, pastor, a gente já ficou aqui no suspense para saber o que o senhor ia falar. Fique à vontade. Tá, eu comecei a falar, estava falando sobre o ministério que nós tínhamos lá em São José dos Campos, São Paulo, que era um ministério, na época, muito de vanguarda, e a gente costumava fazer vários congressos e divulgar aquilo que a gente estava fazendo, até para servir como um norte, né, como uma escola para outros que viriam depois da gente. E esse pastor, que é meu amigo até hoje, ele ficou tão, assim, encantado com algumas coisas que nós fazíamos, que ele disse assim, eu quero fazer coisas semelhantes, mas eu não tenho recurso, e não tenho bicicleta, não tenho equipamentos, e ele começou a orar. E passado algum tempo, alguém bateu no gabinete dele e falou assim, pastor, eu gostaria de ajudar o ministério de jovens da igreja. E aí ele falou, o quê? O que você faz? Bom, eu trabalho com arborismo, eu faço, promovo desafios de bicicletas, eu tenho dezenas de mountain bikes, e que quando a gente não está fazendo os campeonatos, essas bicicletas ficam paradas. E esse homem começou a chorar, ele disse, olha, eu estava orando por você. Eu estava orando por alguém que tivesse os recursos. E aquele homem chegou com todos os recursos, chegou com todo o equipamento, e começaram a fazer algumas coisas. E aquilo que eles fizeram lá em Nova Odessa foi tão grandioso que os passeios de mountain bike com o objetivo de evangelizar, criar pontes para falar de Jesus, esse passeio ficou tão famoso que ele entrou para o circuito da programação anual da cidade de Nova Odessa. E aí, no final, né, depois de alguns anos, eles já nem tinham mais despesa com caixa de som, com palco, com tudo aquilo que eles usavam para fazer, porque a prefeitura bancava o som para eles fazerem o evangelismo, bancava o palco, dava água, colocou o ministério deles do circuito da cidade. Estou dizendo isso porque, Sirlei, isso aí, nós temos o recurso está aí à disposição. O que é necessário? É necessário um coração inclinado para ouvir a voz do Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor. Porque missões, meus queridos irmãos, não é uma opção da igreja. Eu faço ou não faço. Missões é uma necessidade. O nosso Deus tem um coração missionário. O nosso Deus, desde o princípio, o coração dele pulsa por missões. O texto mais claro de missões na Bíblia toda é o texto de Gênesis capítulo 3, quando Eva desobedece ao Senhor, come do fruto proibido que ela não deveria comer, dá para Adão, Adão come também, e se escondem, percebem que eles estão nus, têm medo de Deus. Perceba que já tem um afastamento, aquilo que era um relacionamento próximo, íntimo, de intimidade, tem um rompimento, eles estão afastados do Criador, e aquilo que era para ser um prazer, conversar com o Criador na virada do dia, no pôr do sol, agora trazia medo. E aí, quando o Senhor caminha ali pelo jardim na virada do dia, é ele quem toma a iniciativa, é ele quem faz missões. Ele fala, Adão, onde você está? Cadê você? Por que você não está aqui? O seu lugar é aqui, Adão. E aí começa sempre uma busca de Deus para se comunicar com o homem, para resgatá-lo. Então, missões começa nesse coração missionário de Deus, que para nos alcançar envia seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E aí você pode pensar, que língua que Deus fala?
Bom, não é o hebraico, não é o português. Deus tem a sua própria língua de comunicação, mas para se revelar ao homem, teve uma comunicação na língua que os homens falavam. Então, quando Deus se revela, ele também se revela através da sua palavra, ele se revela através da fala, ele se revela através da escrita. E aí, no decorrer da história, você vê que há um interesse daqueles que amam ao Senhor de pegar essa palavra de Deus e transformar essa palavra de Deus numa linguagem universal para que outras pessoas também tenham acesso a ela. Eu fiz algumas, como parte do meu dever de casa, né? Só para enriquecer aqui, eu fiz algumas anotações para vocês terem uma ideia de como é importante a questão da tradução da Bíblia para a gente fazer missões. No ano 130 a.C., houve a primeira grande tradução do Velho Testamento, chamado Septuaginta, ou a versão dos 70, onde colocaram a Bíblia que antes era escrita, era limitada ao hebraico e algumas partes do aramaico. Essa Bíblia ela foi traduzida para o grego, porque a linguagem grega naquela época ela predominava. É como se fosse o nosso inglês hoje, todo mundo falava, né? Ou futuramente o mandarim. No segundo século antes de Cristo, o Velho Testamento foi traduzido para a linguagem siríaca, que é uma versão chamada Peshita. Depois, no século I, a Bíblia foi traduzida para o copta, lá do Egito, foi traduzida para os árabes, foi traduzida para a linguagem gótica. No ano 382, ela foi traduzida por Jerônimo para a linguagem que ficou em voga durante muitos anos na Igreja Católica Romana, que é a Vulgata, que é agora a Bíblia traduzida para o latim. Os armênios foram alcançados, a nação armênia foi alcançada como um todo. A primeira nação do mundo a abraçar o cristianismo foram os armênios. E eles foram alcançados para Cristo no ano 301. No ano 400, eles já tinham a Bíblia no dialeto, na língua armênia. Você tem, depois disso, o latim ficou como a língua predominante durante muitos anos. Mas, em 1142, os espanhóis, o reino de Castélia, começou a se interessar para ter a Bíblia na língua deles. E, em 1447, eles tiveram uma Bíblia toda traduzida para o espanhol. No século XII, em 1100 aproximadamente, começou um movimento para traduzir a Bíblia para os huguenotes franceses. E em 1226, essa Bíblia ficou pronta. Em 1382, John Wycliffe, um padre romano, ele começou com esse movimento de traduzir a Bíblia para o inglês, porque ele queria colocar a Bíblia no vernáculo do povo. Depois, em 1435, um discípulo de John Wycliffe, chamado John Huss, ele traduziu a Bíblia para o povo da Boêmia, uma parte ali daquilo que é a Alemanha e uma parte que é a Polônia. Em 1440, Gutenberg imprimiu ali na prensa a primeira Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia toda em um ano, em 1534. Em 1471, a Bíblia foi traduzida para o italiano. Em 1646, um pastor calvinista chamado João Ferreira Anes de Almeida traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o português. Ele tinha 16 anos.
16 anos, e em um ano ele completou toda a tradução do Novo Testamento. E essa Bíblia, ela é tão importante, a João Ferreira de Almeida, porque até as escolas de tradução no Brasil inteiro, em nível de graduação e nível de mestrado, todas elas têm uma matéria chamada A Tradução de João Ferreira de Almeida. Gente, esse jovem traduziu o Novo Testamento com 16 anos. Em 1936, o Cameron Parsons, a frase que a Cirlei colocou ali no início da aula é uma frase dele. Ele ficou incomodado com essa pergunta daquele indígena, falando: se Deus é tão poderoso, por que ele não fala a nossa língua? Aquilo moveu aquele jovem missionário para se tornar um tradutor da palavra de Deus. Em 1942, foi fundada, então, a Wycliffe Bible Translation, que aqui no Brasil ela assumiu o nome de Além. Nos Estados Unidos também SIL, né? Summer Institute of Language. Então, eu quero mostrar com isso que quando a gente faz missões, a tradução da Bíblia acompanha. Porque é a tradução da Bíblia que faz com que a palavra de Deus fale na língua do coração daquela pessoa que está sendo alcançada. E com os surdos é assim também. Não adianta você enfiar uma NVI, uma NVT, uma revista atualizada, goela abaixo, ali nos surdos brasileiros. Não adianta. Ele não vai entender. Não é a língua do coração deles. Já o DOT é a Bíblia que vai falar ao coração deles. Para vocês terem uma ideia, eu sei que muitos estão envolvidos com missões. Eu estive trabalhando com os índios ticunas lá no alto do Amazonas, no alto dos Solimões, e aprendi muito com aqueles índios. E quando nós fomos traduzir o Evangelho de Marcos para eles, eu adoro contar essa história, porque eu dei muita risada. Quando a gente falou sobre a parábola do semeador, o semeador saiu para semear e foi jogando as sementes e tal, e eles traduzindo aquilo para o ticunas. Mas quando eles leram o texto, né, e a gente explicou o texto para eles falaram: mas esses semeadores são muito burros. Aí a gente falou: mas como assim são burros? Ele falou assim: não, porque eles estão pegando a semente, estão jogando, estão desperdiçando semente. A gente falou: mas é assim que eles semeiam, né? O estilo deles semear é aquele. Não, mas eles são burros. E eles ficaram batendo essa tecla. Aí a gente falou: peraí, como que o ticuna planta? O ticuna faz um buraco na terra e coloca uma semente. Dá um espaço, faz outro buraco e coloca outra semente. Nós entendemos como o ticuna planta. Aí nós tentamos argumentar com eles, mas vamos supor que num determinado cultura diferente, muito longe daqui, eles plantem diferente daquilo que os ticunas plantam. Eles têm uma outra metodologia. Eles olharam para nós e falaram: eles são muito burros. Então, na mente deles, na cosmovisão deles, naquilo que eles podiam perceber, não cabia uma outra possibilidade de agricultura para falar da parábola do semeador. E aí, como que ficou a parábola do semeador na linguagem dos ticunas? Um semeador saiu para semear, fez um buraco no chão, colocou uma semente, fez outro buraco no chão, colocou outra semente, e a parábola ela se desenvolveu nesse molde. Porque era assim que eles podiam compreender. Qualquer outra maneira não iria surtir o efeito de comunicação. Então, vou encerrar minha palavra aqui e posso abrir para perguntas. Aí você toca aí, Cirlei. Quando a gente fala de ministério de surdos, tem que falar a linguagem deles.
E a interpretação, a Cirlei, ela é expert nisso. A interpretação, ela não pode ser exatamente como nós fazemos, não é uma cópia do português, sinais. Porque numa tradução, especialmente para um povo não alcançado como surdos, você traduz o conceito. Exatamente. Você não traduz palavra por palavra. Gente, então deixa eu só fazer um parênteses aqui. Fazer esse tipo de tradução é uma burrice. A gente fala, não, mas a tradução tem que ser literal. Gente, se a tradução for literal, ela fica incompreensível. Tradução literal, traduzir palavra por palavra, não dá sentido ao texto em idioma algum. Exatamente. No italiano, você tem um provérbio, né, um dito popular que diz tradutore, traditore. Todo tradutor é um traidor, porque você tem que alterar o texto. Por que tem que alterar? Para que ele faça sentido de um texto, uma comunidade A, para uma comunidade B. Porque se você traduzir literalmente, no caso do surdo, se eu estiver falando aqui, a Cirlei for traduzindo palavra por palavra, não vai fazer sentido nenhum para o surdo. Agora, o intérprete, ele está ouvindo aquilo que o pastor está dizendo, ele está processando aquilo e está traduzindo a ideia. Porque a tradução boa é uma tradução que é fiel, mas que ela pode ser compreendida. Se ela não é compreendida, não é uma tradução boa. Então, a gente precisa entender isso. E para vocês que estão aqui numa escola de missões, alguns são líderes, alguns vão implementar o ministério com surdos nas igrejas de vocês, confiem nos seus tradutores. Confiem naquilo que eles vão traduzir. Porque a gente precisa dar esse voto de confiança para eles e saber que eles vão se acertar com o Senhor, mas eles, debaixo ali do temor do Senhor, eles vão tentar fazer a melhor tradução para que aquilo que foi falado chegue no coração dos surdos. Então, um último exemplo aqui, falando dos ticunas, porque foi uma experiência incrível para mim, eles não sabem contar até 10. Na verdade, eles contam até 20. Mais do que 20 são muitos. Então, não adianta você falar para um ticuna as 500 pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição. Ele não sabe qual que é o numeral 500. Ele sabe 1, 2, 3, até 20, depois de 20 é muitos. E como que funciona? 1 é um dedo, 2 são 2 dedos, 5 é uma mão, 6 é uma mão e um dedo, 10 são 2 mãos, 11, 2 mãos e um dedo do pé, 12, 2 mãos e 2 dedos do pé, 15, 2 mãos e um pé, 16, 2 mãos, um pé e um dedo do outro pé. Aí chegou no máximo 20, 2 mãos e 2 pés. E a partir disso, eles não sabem contar. Então você tem que falar muitos. Então, na hora que o intérprete ali para o ticuna está ouvindo a informação, ele já está processando de como que ele vai traduzir aquilo ao ponto que o ticuna vai saber exatamente a ideia daquilo que está nesse contexto. E aí tem palavras desconhecidas, quando você sai de uma língua mais rica para uma língua com menos vocábulos, você tem que enxugar isso e para traduzir essas ideias. Então, no Ministério de Surdos, os intérpretes vão fazer justamente isso, né, Cirlei? Vocês vão traduzir
a ideia, porque vocês querem tornar o texto compreensível. Silei, acho que era isso. Por isso que a Bíblia Dot é uma ferramenta espetacular, porque na hora da interpretação a gente se vira nos 30, mas quando você vê como é que o surdo entende, como ele tem o visual, como ele traz para o visual a língua, isso é uma coisa fantástica. O pastor Alex estava falando sobre a tradução de Apocalipse, que tem muita figura. E como que eles estão conseguindo trazer para o visual é uma coisa maravilhosa. Então, assim, glória a Deus pela vida deles, que se dispuseram, muitos voluntários, e às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou ser intérprete? Gente, tem tanta coisa para servir, o ministério é tão amplo, missões você faz de várias formas, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer o curso, eu não trabalhe na oração, o final da Bíblia, para que a gente possa estar traduzindo tudo, porque aí, quando a gente for para qualquer lugar, a gente mostra. Eu levei a Bíblia Dot, eu mostrei para os surdos em Moçambique. Eles ficaram encantados, embora seja uma outra língua de sinais, mas os classificadores, a estrutura da língua, ela é muito parecida, tipo o espanhol e o português, né? Então, as línguas de sinais, elas têm essa vantagem. A estrutura delas é praticamente idêntica, mudam alguns sinais. Então, assim, a gente sabe que até criar um ministério com os surdos vai ter muitas etapas a ser cumpridas, mas nós podemos estar fazendo isso, ajudando na tradução, que depois vai ser a ferramenta utilizada para evangelização, aconselhamento e discipulado também. Levantou a mão aqui, é o Marcelo ou a Marli? Sou eu, Silei. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Júlio, né, com respeito ao que foi falado, especialmente ao DOT. Esse aplicativo que tem para iOS, né, que é a linha da Apple, e para Android, ele tem também para PC, para computadores, para poder baixar? Alguém que tem um filho que não tem o celular, não tem o tablet, mas tem um computador. É possível acessar, ou esses vídeos eles estão daí disponíveis só num canal de YouTube, por exemplo, para serem assistidos? Boa pergunta. Não sei responder. O microfone... Acho que o áudio do pastor está desligado. Ele tem os aplicativos, ele foi pensado para ter o aplicativo, mas os arquivos, eles estão agrupados em plataformas no YouTube. Então, a gente consegue disponibilizar o DOT Brasil, você vai achar, talvez não tão organizado e estruturado como você tem no aplicativo, mas você pode usar isso através da plataforma do YouTube. Ok, então, pastor Júlio, eu pergunto mais isso, até porque os alunos saibam também, e a gente que está aí junto com a escola, porque, por exemplo, alguém que queira passar um vídeo, por exemplo, na igreja, numa escola bíblica, no encontro, ele pode utilizar o canal, por exemplo, do YouTube, para passar um vídeo sobre uma pregação ou sobre um texto bíblico em Libras, né? Até para crianças, para jovens, para quem for, que conhece a língua de sinais, ele vai poder se beneficiar de um vídeo, da leitura, né, desse texto da Bíblia Sagrada em Libras. Então, é mais por isso que eu perguntei. E eu ia perguntar para vocês sobre o link da Bíblia, né? Além desse site que o senhor passou, há um aplicativo também dessa Bíblia que a gente possa instalar no celular, ou é só online? Não.
Essa Bíblia, ela está hoje só a nível de internet, porque nós estamos terminando aqui um processo de regularização dessa associação para que ela tenha um CNPJ. Então, a partir do momento que a gente conseguir um CNPJ, dessa organização que se chama Associação de Suporte à Tradução da Bíblia, a STB, aí essa Bíblia vai ser disponibilizada nas outras plataformas que existem, e nos outros aplicativos como o YouVersion, como bibliaonline.com.br. Então, demora mais um pouquinho até a gente conseguir, porque hoje é um grupo de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus e pela divulgação da palavra de Deus de uma maneira gratuita, né? A gente corre até o risco de as pessoas comercializarem essa nossa versão. Ela está debaixo de um registro comum americano, onde a pessoa deveria citar a nossa Bíblia e falar que qualquer alteração foi de uso próprio, né, alteração própria. Mas tem gente que não faz isso. Então a gente corre esse risco, mas a gente prefere correr esse risco e deixar essa Bíblia disponível de uma maneira gratuita. Então, a partir do momento que a gente conseguir regularizar essa associação, nós temos colaboradores do Brasil inteiro, né? Que eu tenho até uma colaboradora na gramática, pós-doutorada em língua portuguesa, que mora na Carolina do Norte, e tem pessoas que moram em Brasília, gente que mora no Rio de Janeiro, e Brasil inteiro. E aí a gente conversa e faz as alterações necessárias online. Quando finalizarmos esse processo, aí vai ter aplicativo, vai ter nessas diversas plataformas essa Bíblia aí para ser utilizada, tá? Deixa eu só comentar sobre essa Bíblia, que ela pode ser um recurso muito interessante para vocês. Eu coloquei aí o link chamado Bíblia NVA, que significa Nova Versão de Acesso Livre. A gente achou melhor não colocar o L para questão comercial, então ficou Bíblia NVA. Ela tem a estrutura toda do texto grego, ela tem todo o texto hebraico, ela tem texto em inglês e tem o texto em português. Além disso, nós temos perguntas-chaves, porque como é uma Bíblia para ser usada para evangelizar e alcançar povos minoritários, e eu sei que o DOT usa também esses recursos, ela tem uma Bíblia de estudo, então só a parte de estudo dela é 3 vezes maior do que a própria Bíblia. Então, ali você tem estudo de palavras, você tem contexto histórico, você tem contexto gramatical. É uma Bíblia incrível, é uma Bíblia completa e de acesso livre. Está aí disponível, gratuita. Ok, obrigado, pastor Júlio, por essas informações. Eu acho que isso é muito importante todos os alunos saberem e aproveitar muito bem, ainda mais que vocês tiveram cuidado de usar os textos originais, né, e tentar trazer a essência. Eu acho que isso é incrível. E uma última pergunta, além do português e inglês, que é essa versão que vocês estão trabalhando no Brasil, tem para outras nações? Por exemplo, se a gente quiser baixar numa língua da Índia, do Paquistão, Nepal, Bangladesh, por exemplo, ou da África, que nós temos, por exemplo, nossa associação tem projetos lá, ela já tem outros idiomas também, ou só inglês e português por enquanto? Excelente pergunta. A nossa Bíblia, como foi um projeto a nível Brasil, nós temos essa Bíblia só em português, né? E é o português do Brasil. Se bem que a gente teve alguns colaboradores de Angola, de Moçambique, de próprio Portugal, né? Mas é uma Bíblia que tem a estrutura gramatical brasileira. Mas na Wycliffe Associates, depois eu vou colocar o link para vocês,
E tem os aplicativos que vocês conseguem acessar hoje mais de 500 versões ao redor do mundo. É muito bacana, porque nós somos um pontinho nesse oceano do projeto da Wycliffe Associates. Então, a Wycliffe Associates, assim como eles fizeram aqui no Brasil, de dar o suporte, mandar recursos, dar as orientações, dar o treinamento, eles fizeram isso no Paraguai, fizeram isso Guatemala, em diversos países na África, e hoje, com esse processo de aceleração, nós temos assim um grande privilégio de ter aumentado, eu acho que em mais de 300 idiomas, a tradução da Bíblia. Então, isso é uma conquista muito grande. Eu passo depois aqui, enquanto a gente estiver conversando, o link do aplicativo, que daí é só baixar o aplicativo e buscar a língua que você tem interesse em conhecer. Ok, não é o 5Fish, não, né? 5Fish, não, né? É outro aplicativo, Não, no caso. é outro É pra- aplicativo, é o Ok, aplicativo da Wycliffe Associates. legal, legal. Isso vai ser muito bom todos os alunos terem acesso. Obrigado, então, pastor Júlio. Vocês Muito... estão me vendo com a tela grande ou não? Sim, sim. Na verdade, é como o slide está aparecendo, como se fosse o vídeo, o senhor está no cantinho menor na tela, né? Mas Tá. dá para escutar perfeitamente e vê-lo perfeitamente. Ó, eu vou mandar um print. Eu mando um print depois aqui para. Ok, perfeito, pastor. Tá? Mas mandando o link para nós, depois eu vou compartilhar no grupo da escola, dos alunos, e pedir para o pessoal já baixar e aproveitar muito essa ferramenta, né? Além do site também, que depois eu vou compartilhar aí dessa versão, porque eu achei simplesmente fantástico. E outra, né? É algo, digamos, exótico, porque é o Brasil que saiu na frente com uma grande tradução, né? Nós temos grandes traduções aí internacionais, mas agora o Brasil também se posiciona como um grande produtor, né, de tradutores para a Bíblia. Parabéns aí pelo grande projeto. Não, é muito, muito legal a sua palavra, pastor, porque quando nós tivemos, um pouquinho antes da Covid, né, de estourar o mundo aí com a Covid, nós tivemos lá para fazer uma avaliação junto lá em Orlando, lá com a Wycliffe, e eles falaram justamente isso. Falou, olha, vocês fizeram aquilo que nós esperávamos e vocês foram além. Então, o Brasil foi muito bem representado por essa equipe, porque nós nos antecipamos e oferecemos soluções e mostramos novos recursos que eles até então não tinham. Então, para a glória de Deus, né? O Brasil está sempre ali atrás dos Estados Unidos e nessa questão ele superou. Nós saímos na frente, nós criamos uma associação para divulgar essa Bíblia, para promover essa Bíblia. E nesse aplicativo que eu mostrei para vocês aqui, ó, depois quando você selecionar a linguagem, chama Unfolding Word, desembrulhando a palavra de Deus. Você vai rodando aqui, ó, tem milhares, dezenas de línguas que a Wycliffe Associates já traduziu, ou porções da Bíblia, ou a Bíblia inteira. Não está o DOT aqui, porque o DOT é um projeto brasileiro, é um projeto incrível brasileiro, um reconhecimento internacional e de uma Bíblia de altíssimo calibre. Até fazer uma divulgação aqui, Sirley, quando você começa a fazer a tradução da Bíblia, especialmente para um povo não alcançado, como os surdos, né, voltando a falar dos surdos, você tem que criar um glossário, e esse glossário, ele passa a ser um glossário universal, porque no dia a dia, os surdos não lidam com palavras como Betfagé, ou Betânia, ou Monte das Oliveiras, ou, sei lá, nomes de personagens do Antigo Testamento.
Mas para você chegar no momento de tradução, além de tudo, você tem que criar o glossário, você tem que explicar o que aquele nome significa na língua original e criar um símbolo para ele. E eu tive um grande prazer de ajudar nesse glossário, especialmente com os nomes, porque todo nome no Antigo Testamento tem um significado, o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, tem sempre uma raiz, porque você só não pode só criar um símbolo para um nome, né? Isso aqui é o sinal de símbolo, né? O meu símbolo, né, no DOT é olhinho puxado e um J. É o Júlio do olho puxado e esse é o meu símbolo. Então você não cria somente um símbolo, você tem que criar um símbolo em cima de um contexto. Gente, você não tem noção de como isso é trabalhoso. Então, para cada nome das genealogias de Jesus, nomes do Novo Testamento, há um estudo do significado do nome, para que, então, uma comissão de surdos, olhando para aquele significado do nome, batize aquele nome com um símbolo. E isso passa esses símbolos, eles são passados agora a nível de Brasil, porque vai se padronizar o nome da cidade, o nome do indivíduo, a região, com aquilo que o DOT e a equipe do DOT discutindo com o surdo, porque lembra, a maior autoridade da língua não é o linguista, mas é o falante da língua. E em cima desse pressuposto que a Wycliffe Associates começou a trabalhar. Então, em cima do falante, então a Cirlei teve nessas nossas oficinas lá em Brasília, junta-se 3, 4, 5 surdos, você explica o significado de determinada palavra, você deixa isso claro para os surdos e deixa eles descerem a lenha para criarem um símbolo. E esse símbolo que vai ser usado dentro desse glossário passa a ser a referência universal na questão da tradução bíblica. Então, além de tudo, a Bíblia DOT está padronizando a linguagem, aprimorando a Libras, criando novos termos, como se fosse no português, a gente criaria neologismos, que de tempos em tempos esses neologismos são incorporados à língua brasileira. O DOT está fazendo isso, não é isso, Cirlei? Áudio? Perfeito, pastor, é isso mesmo. Então, é uma maravilha. E quando você vê o resultado final, que você diz, meu Deus, como é que se chegou a esse conceito, criando esse sinal? Jesus, ele tem um significado fortíssimo por causa dos cravos. Então, para cada sinal, você tem o conceito dele. Não é simplesmente, eu vou fazer esse sinal aqui, vou dizer, por exemplo, o meu nome em Libras é esse aqui, porque o meu sorriso tem essas 2 covinhas. Então, para cada pessoa tem também o seu nome em Libras, para não ficar digitalizando todo momento. Imagina, eu estou numa pregação e o rei Nabucodonosor, quando eu terminar de soletrar, a pregação já está lá no outro parágrafo e eu já me perdi. Então, Nabucodonosor, por causa a mesma configuração da idolatria, né? Que ele faz o formato de uma imagem, aí é mais o visual, mas tem aquela idolatria da adoração a coisas, né? Pessoas, mas a adoração é a Deus, é a Ele. Só ele é o único. Assim, nossa, é maravilhoso. Quando ela fez assim, ela fez um D, né? Uhum. Toda oração aqui. Então, tudo tem um significado. É uma coisa, assim, maravilhosa. E esse trabalho, gente,
ele vai abrindo portas até de alfabetização. Então, veja como a tradução ela é uma ferramenta incrível que Deus nos dá, e acho que a parte mais interessante para mim, nesses últimos anos, foi entender que a tradução ela tem que ser feita por pessoas simples, pessoas comuns, pessoas da comunidade. Ó, e essa é a palavra-chave da segunda aula, tradução. Tá. Eu vou terminar aqui com uma experiência que eu tive lá com os índios Caiovás, lá em Dourados. Nós estávamos lá com o pessoal da Wycliffe Bible Translation. A organização que eu trabalho é a Wycliffe Associates. Mas a gente estava com a WTB e nós fomos numa aldeia para conhecer um cacique. Esse cacique, ele era o pajé, fazia pagelância nessa grande comunidade dos Caiovás, onde a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um trabalho maravilhoso de tradução há muitos anos. E esse pajé, ele nos contou a história dele, que ele teve um encontro com entidades demoníacas, e por onde ele ia, essas entidades o seguiam, e ele começou a correr de um lado para o outro, e onde ele ia, naquela grande aldeia, ele encontrava essa entidade. Até que ele falou, eu tenho que ir para algum lugar que eu esteja protegido. E foi justamente na sede da missão da Wycliffe Bible Translation, né? Quando ele chegou lá, ele conversou com os missionários, falou o que estava acontecendo. Os missionários falaram de Jesus para ele entregou a vida para Jesus e começou a ler a Bíblia, que tinha sido traduzida para o Caiovás 20 anos já atrás, e ele começou a ler avidamente a palavra de Deus, na língua dele, no Caiovás. Aí ele chegou um dia lá na sede da WTB e falou, gente, por que vocês estão falando tanto do amor de Jesus, mas vocês estão adorando o demônio? Eles falaram assim, mas ninguém está adorando o demônio aqui. Não, vocês estão adorando o demônio. O demônio aparece em todas as palavras aqui da Bíblia, né, quando vocês se referem a ele. Mas aonde está aqui? Aí ele mostrou Tupã. Tupã, para eles, não é Deus. É um demônio poderosíssimo. Só que os missionários, com toda a boa intenção, os linguistas, quando tentando fazer esse contato de aprendizagem da língua, quem que é o Deus de vocês, pelo pouco conhecimento da língua, eles identificaram que Tupã era Deus. E colocaram, no princípio, Tupã criou os céus e a terra e tal, tal. Só que para o nativo da língua, o falante da língua, aquele que tem autoridade da língua, ele sabia que Tupã era um demônio. E que existe na cultura tupã dos Caiovás um outro Deus que eles pouco falavam, que era o Deus Criador Todo-Poderoso, que não era Tupã. Aí esse cacique, quando nós estivemos lá, inclusive, ele estava indo todos os dias lá na sede da Wycliffe Bible Translation para fazer a revisão de toda a Bíblia. Porque agora, como nativo convertido, ele sabia quais seriam os melhores textos para o texto bíblico. E assim é para todas as línguas. Para o surdo, qual que é o melhor intérprete? É aquele que é surdo. A Cirlei está sendo usada ali, as equipes dos tradutores, mas na hora da tradução da Bíblia, do DOT, depois que eles entendem que, vamos dizer, a Cirlei fala do texto, traduz o texto para ele, conta os detalhes, tira as dúvidas, mas na hora da interpretação, são eles quem fazem, porque eles são a filmagem, eles são a autoridade final ali da tradução. Tá bom? Alguém levantou a mão aqui, né?
Foi Marcelo de novo? Ficou... Não, Ah, não. havia ficado selecionado, já desselecionei. Meu Deus, pastor! Que aula fantástica! Meu Deus, obrigada. Obrigada por ter participado aí com a gente. Nós estamos, assim, encantados. E cada vez a gente está vendo, assim, o DOT como sendo uma ferramenta para missões que pode se levar para outros países, que logo, logo o surdo de lá já vai também estar fazendo a interpretação para a língua de sinais próprias do país deles, né? Se é que eles não vão adotar Libras, né? De repente não tem uma língua oficial lá, copia igual a Libras, Sim. cria lá uma outra língua de sinais, mas Deus é maravilhoso porque ele fala a nossa língua, né? Tanto que, às vezes, sem fala, Deus sabe aquilo que nós queremos dizer, e, às vezes, o que nós falamos nem é aquilo, mas Deus sabe o verdadeiro sentido das nossas palavras, dos nossos clamores, dos nossos choros, né? Isso é maravilhoso, é fantástico. Muito obrigada, pastor, pela sua... obrigada pela sua participação. De nada, pastor. De nada. Nada. Obrigada, então. Se o senhor quiser continuar aqui com a gente até o final da aula, vou passar mais 2 vídeos, mas estamos dentro ainda da tradução, de missões, de ministério. De repente, assim, dentro da escola de missões, talvez até nas igrejas elas possam se reunir e não ter nenhum ministério, mas se tiver um grupo de discipulado, de alguém que conheça Libras, mas, não conheço a Libras, começa usando a Bíblia DOT, que aí vai começar a entender como o surdo pensa, como o surdo fala, como ele entende, e que o plano de salvação é para todos, né? Inclusive, a gente tem o plano de salvação em Libras também, né? Feito pelo DOT, e nós temos o plano de salvação também da Kids, né? Da SCP Kids, e eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Nós estamos pensando também histórias em quadrinhos em Libras, tendo mais um braço aí da SCP junto não vou falar, não posso falar mais nada. É para o futuro, mas é muita coisa boa. Ok, pastor? Eu me despeço, agradeço pela atenção, queridos. Nossa, muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Se bem que eu que falei mais aqui, né? Mas a ideia era compartilhar um pouquinho como vocês podem, como nós podemos ser usados pelo Senhor, né? É verdade. Deus ele sempre espera um eis-me aqui. Exatamente. Eu adoro o texto de Êxodo capítulo 3, que Deus fala, eu ouvi a aflição do povo, eu vi a aflição, eu senti o sofrimento dele, eu vi, mas eu estou enviando você, Moisés. Então, Deus é um Deus que ouve, que vê, que sente, que vem, mas é um Deus que envia. Então, amém. Quando ele envia, você pode fazer como Moisés, né? Ficar dando desculpa, mas no final é melhor obedecer, gente. Com certeza. Um grande abraço, bom estar aqui com vocês. Deus abençoe, viu? Tchau. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Então, gente, nós ainda temos algum tempinho, então nós vamos para o próximo. Deixa eu me achar aqui. A implantação do Ministério com os Surdos, a gente já viu.
E agora nós vamos ver o perfil das pessoas que vão trabalhar neste ministério. Ver que nós abrimos bem o leque e que nós podemos estar fazendo. Deixa eu pôr como implantar, e aqui o plano de ação. Compartilhar isso aqui. Olá, estamos de volta aqui então com a nossa segunda aula do curso de Evangelização e Acessibilidade para Surdos, para a implementação de ministério com surdos na sua igreja local. Na aula anterior, nós conversávamos então sobre como começar, né, como deve ser a motivação do coração no momento de iniciar, o que a gente tem que levar em consideração, orar, colocar isso diante do Senhor e dar os primeiros passos que necessariamente envolve o aprendizado da língua brasileira de sinais, né? A língua brasileira de sinais, ela é conhecida por uma sigla que normalmente chamamos de Libras, certo? Essa sigla significa Língua Brasileira de Sinais. Isso significa dizer que essa língua é utilizada apenas aqui no Brasil. Então, ela não é uma língua universal, como muitas pessoas perguntam muitas vezes ou acreditam que seja. Por ser gestual, visual, as pessoas têm uma ideia de que em qualquer lugar do mundo, um surdo de qualquer outro país pode olhar, vai olhar e vai conseguir entender o que você está falando. Não, não é assim, porque, na verdade, cada país tem a sua língua de sinais, tá certo? Assim como cada país tem a sua língua falada, né, a língua de sinais também é dessa forma. Apesar da nossa língua brasileira de sinais, ela ter uma origem francesa, ela não é igual à língua de sinais francesa, não nesse momento mais, tá certo? Então, a língua, ela é uma coisa viva, ela vai se transformando e ela vai se adaptando à realidade da comunidade, né, dos surdos dos locais. Tanto que aqui no Brasil, por ser um país, né, de proporções continentais, pelo tamanho, né, da nossa nação aqui, nós percebemos, inclusive, uma questão de sotaques diferenciados entre os falantes da língua. Mas isso também acontece na utilização da língua brasileira de sinais. Apesar de haver uma única língua brasileira de sinais, existem regionalizações né, que mudam ali de estado para estado, sinais que talvez seja utilizado no São Paulo de um jeito e lá no Nordeste de outro jeito, né? Isso acontece, mas não chega a interferir no processo de comunicação de uma forma geral, tá certo? Esse é um assunto para ser aprofundado durante aulas de Libras aí, dos módulos básico, intermediário e avançado, que vai se dar depois desse processo aqui que nós passarmos por essa iniciação, tá certo? Mas vamos lá então continuar com o nosso pensamento aqui sobre como se fazer essa implementação do curso de Libras. Bom, agora a gente já sabe que tem que ter alguém motivado na igreja, com a motivação correta e que esteja disposto a aprender a língua de sinais ou de ajudar alguém que esteja empenhado em aprender essa língua de sinais, não é? Porque no momento que aparecer um surdo, a língua de sinais tem que estar presente, necessariamente. Então, vamos pensar que ainda não temos surdos na igreja. Se for dessa forma, se o surdo ainda não estiver presente, esse movimento aí, essa liderança desse ministério tem que pensar em estruturar. Quanto mais estruturado tiver, né, o corpo, o grupo, mais fácil vai ser receber, né, recepcionar um surdo, acolher, né, e verificar qual é o nível da língua de sinais dele, né? Então, isso tudo é um movimento importante. Quanto mais pessoas tiverem
aprendido a língua de sinais, entendido melhor esse mundo visual em que os surdos, né, interagem e vivem e se comunicam, melhor vai ser essa recepção da pessoa surda, né, ou com deficiência auditiva no meio da igreja. Também na última aula conversamos sobre aquela possibilidade de trazer uma palestra para a igreja, fazer as pessoas que ainda não estão inteiradas da situação entenderem melhor e começarem a aprender, né, a língua de sinais, mesmo que de uma forma mais tranquila, não igual uma pessoa que está visando a aprendizagem aprofundada para chegar a traduzir um culto ou uma pregação, né? Então, a próxima etapa é traçar um plano de ação. Qual seria esse plano de ação? Você tem que pensar em quem vai se agregar a esse, né, convidar as pessoas. É muito importante que as pessoas que participem ou que, principalmente, né, que irão atuar como intérpretes, por exemplo, sejam pessoas que sejam frequentes na comunidade religiosa, que tenham uma vida, uma ética cristã aparente, que as pessoas percebam na vida daquela pessoa a presença de Deus, uma pessoa íntegra que anda de acordo com a vontade de Deus. Isso geralmente é perceptível e isso é muito importante, porque essa pessoa que vai estar ali na frente traduzindo, ela precisa ter um conhecimento bíblico também, é muito necessário. Não tem como uma pessoa se tornar simplesmente fluente na língua, mas não ter conhecimento nenhum da Bíblia, não ter uma vida de oração. Na verdade, a vida do intérprete precede a função dele como intérprete na igreja. Não adianta a pessoa já vir preparado, formado, e não ter uma vida com Deus, não ser um espelho, né? Não ser um exemplo para aqueles que receberão daquela pessoa. Ele será considerado como uma referência, né, de pessoa que está ali transmitindo as coisas da palavra de Deus, transmitindo a mensagem do Senhor. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, em extrema consideração, na verdade. Isso é muito importante, tá certo? Então, outro movimento, além desse, né, saber quem vai ser a pessoa que vai interpretar, o que vai aprender, que vai fazer o curso, é também traçar um plano de ação para ir em busca dos surdos, né? Se o surdo ainda não está na sua comunidade, como nós devemos fazer para encontrar esses surdos que estão ali nas redondezas, que moram próximos ou que trabalham nas empresas, né, nas imediações, como encontrar, como conhecer. Então, existem várias maneiras de fazer isso, né? Existem estratégias diversas. Você pode criar panfletos, né? Vocês podem criar movimentos de grupos em que vão entregar esses panfletos ali, né, nas casas, nas redondezas. E uma outra coisa muito importante, se for possível, logo começar a interpretação nos cultos, né, na escola dominical, principalmente se tiver transmissão, né, desse culto, seja ao vivo ou seja gravado, seria muito interessante que o intérprete, mesmo sem a presença de um surdo, esteja ali. Essa é uma questão que diverge opiniões. Há pessoas que defendem que, se não há surdos na igreja, não se deve interpretar o culto. Da minha opinião, eu penso um pouco diferente, porque pela experiência que eu já vi, pelo que eu conheço da comunidade surda, pelo menos onde eu frequento, os surdos, eles procuram os locais, né, as comunidades em que a língua dele é falada. E se a igreja, né, o nosso local de convívio religioso, não começar, nunca mostrar, não aparecer que tem, as pessoas não vão saber. Por mais que exista uma pessoa formada, uma pessoa capacitada para interpretar, é provável que o surdo não virá, porque mesmo
os membros da igreja não vendo, não levam a informação para fora, né? Quando está muito evidente, as pessoas estão sempre olhando, as pessoas vão acostumando com a língua, vão acostumando a não focar a atenção naquela pessoa que está fazendo o trabalho da interpretação, né? Porque é um processo também até a igreja se acostumar com isso, ela precisa vivenciar, precisa ver, né, com frequência, até que aquilo ali se trate de uma coisa já habitual do meio, né, do convívio da igreja. E assim, mesmo os membros e também outras pessoas, visitantes que chegam, vão perceber, vão falar, olha, nessa igreja tem intérprete, por que você não vai lá? Às vezes a pessoa convive com surdo diariamente na empresa, ou na escola, na faculdade, né? Hoje em dia, aí a gente também tem uma outra questão que a gente tem que prestar atenção. Qual é o surdo que está chegando na minha igreja? Qual o nível da língua de sinais dele? Existe essa questão do nível da língua de sinais? Sim, esse é um assunto que a gente também vai tratar, aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, né, quando nós estivermos falando um pouco mais de como se dá e das lideranças que precisam ser formadas a partir da chegada dos surdos. Para isso, então, eu vou contar com a sua presença na próxima aula, para a gente continuar, então, dando sequência a esses nossos estudos. Na próxima aula, que vai ser a terceira, aguardo você aqui. Aguardo você aqui. Oi, pessoal. Olá. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa atividade, que já vem lá da primeira aula, né? De fazer aquela pesquisa, qual é o surdo, se tem surdos na comunidade, nas escolas, no local de trabalho, perto, o que existe. Lembrem, gente, da maravilhosa pesquisa que o Marcelo fez. Foi um achado, assim, fantástico. Então, agora, traçar um plano de ação. Em que ministério você pode intervir? Porque não tem curso de Libras, eu não sei Libras, eu não conheço surdo, eu não conheço quem faz. Mas você pode ser um missionário trabalhando na tradução da Bíblia para a língua de sinais, para Libras. Como fazer isso? A gente vai estar também fazendo, mostrando mais informações na próxima aula. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma observação? A aula foi a contento? Vocês gostaram? Vocês gostariam de ter a presença de um outro pastor na próxima aula? Somos nós aqui que comandamos, certo? Pessoal. Marcelo, eu achei fantástico a presença do pastor Júlio. Eu já, enquanto vocês estavam continuando a falar, eu estava com o celular e fui lá já adiantar um pouco o upload do vídeo. Eu já acessei o site, já passei o link no grupo, e realmente é fantástico. Gente, já que a aula está aqui e ainda continua sendo gravada, acessem esse link dessa Bíblia, porque tem o texto nas línguas originais, eles traduziram a partir desse texto, tem uma vasta Bíblia de estudo lá, tem em inglês, é realmente um projeto fantástico. Além disso, ele trabalha na Wycliffe, né? Ele também está fazendo parte do projeto DOT também, e esse outro aplicativo que ele vai passar também é simplesmente fantástico, né? E falando sobre a atividade da professora Celei, é só um registro aqui, a gente estive dando uma olhada hoje no Google Classroom, apenas 2 alunos ou 3 entregaram essa tarefa. Então, eu acredito que é importante a gente dar uma atenção especial, não só nessa, né, também nas atividades do mês passado, da professora Ana também, porque eu acredito, se a gente quer se formar e fazer parte aí de uma equipe, né, concisa,
de missionários, é importante que a gente faça também as atividades. Eu acredito que os professores também vão ficar felizes, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu passo aí, então, para a Cileia, para ela estar aí finalizando nossa aula de hoje. Se alguém mais quiser falar, tem toda a liberdade. Isso. Alguém quer fazer uma observação, uma pergunta? Ah, muito bem, isso aí, Sandra. É só encaminhar e já pode, ou já pode dar uma complementação, né? Olha, nós aqui queremos não só o ministério, nós queremos trabalhar junto com os tradutores, a gente quer saber como é que funciona a tradução, o que a gente pode fazer para ajudar. Essa é a ideia de criar o projeto. Agora, não significa que... como fazer um ministério de surdos na minha igreja, para mim é muito difícil. Difícil, mas não é impossível. Pode falar, Marcelo. Eu acredito que hoje a gente teve a riqueza de ter mais um pastor que é perito e trabalha na tradução bíblica e também, falando de língua de sinais, a Libras, ele está totalmente incluído nisso e já está enriquecendo de forma adiantada a lição que a gente vai ter, a disciplina que a gente vai ter com o pastor Rui, que vai falar sobre tradução bíblica. Então, de certa forma, nós já estamos enriquecendo antes de chegar naquela disciplina com uma série de informações e aplicativos que foram passados para nós hoje. Perfeito, maravilha. Eu até achei que ele não iria trazer tanta riqueza da tradução, mas da Bíblia, né? Mas que fosse mais o projeto quando começou o Wycliffe e até chegar na Bíblia Dot e dando continuidade a isso, né? Mas que ótimo. Ok. Fala, Israele. Boa noite a todos. Boa noite. Queria só agradecer mesmo, porque principalmente, né, aquilo tudo que compartilhou, que foi compartilhado aqui pelo professor, e tudo que tem sido compartilhado também nas aulas, né, eu tenho acompanhado online. Ai, que bom. Fico feliz com isso. Exato. E é um desejo, assim, muito grande que eu tenho de fazer uma pesquisa, né, lá na minha igreja, na IBMA. E eu lembro, acho que eu até comentei um pouco com você sobre isso, que há um tempo atrás a gente tinha, né, tradutor, só que de um tempo para cá eu acho que pelas pessoas não serem muito conhecedoras mesmo, né, os que faziam, as moças que faziam a tradução, até conversei com uma recentemente, né, uma moça lá da igreja, que ela também faz parte do Ministério de Louvor, e ela fazia na época, né, também ajudava. Falei, nossa, que realização de sonho seria se a gente conseguisse retornar, né, com esse ministério, gente, porque isso seria muito bom, isso me alegraria muito meu coração e imagino de Deus, né? Então, são pessoas que seriam alcançadas, pessoas que precisam, né, conhecer, precisam ser inseridas nesse meio. E é algo que eu acho que não tá muito longe não, sabe? Não tá muito longe não. Eu tenho certeza que o Senhor, ele tem construído, assim, esses caminhos para que a gente seja despertado, né? Para que cada aluno aqui também, na sua igreja, seja despertado dentro da sua comunidade, para que seja uma ponte mesmo para que isso aconteça. Aleluia. Obrigada, assim, eu só tenho a agradecer, porque tem fortalecido muito, sabe? Tem dado muito caminho, assim, para mim, para os demais também, da minha igreja, certamente, e dos que estão aqui acompanhando as aulas. Então, muito obrigada. Continuem trazendo, assim, esses vídeos, sabe? Esses materiais, porque eles têm me alegrado muito, sabe? Eu chego às vezes cansada em casa, eu pego de madrugada, eu estudo, porque isso tem enriquecido muito, sabe? Edificado muito a minha vida. Nossa, como isso é bom! Deus abençoe vocês. Amém. E é isso, gente. Eu creio que Deus, ele vai fazer muito ainda. Isso é só o começo, sabe? Maravilha, maravilha. Gente, tem o pastor Américo aí em Belém. Ele também é do projeto DOT. Eu não tenho certeza, não vou falar bobagem, mas a esposa dele, eu acho que é ela que é intérprete.
mas procurem o pastor Américo. Nossa, começa a fazer muitas ligações. São essas conexões que vão criando assim, a importância. A IBMA tem condições de montar um grande ministério com toda a estrutura que vocês têm aí. Assim, nós estamos caminhando, engatinhando. Então, vou passar o contato do pastor Américo, e então vocês estão gostando dessas participações, então eu vou tentar trazer na quinta-feira que vem o pastor Alex, que é o responsável pela tradução e pelo projeto DOT, a Bíblia DOT, né? Também nós podemos participar financeiramente para que a meta seja atingida, para a gente gravar todo o Novo Testamento até dezembro de 2023. Mais algum questionamento? Tudo ok? Amém. Muito obrigada, gente. Então, eu vou parar a gravação, a gente faz a oração final, ok? Mais alguma observação? Não? Então tá.